Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os níveis de organização dos seres vivos. É um assunto que a gente sempre está dando de cara com eles e é importante você saber o passo a passo, de onde sai a menor parte até a maior parte. Então é importante que você preste atenção nesse resuminho que eu estou passando para vocês. Se liga aí na dica, tá? Então vem comigo! Olha só, eu comecei aqui a colocar a menor parte que não constitui vida e que faz parte então da formação da matéria. Então a gente chama de átomo, tá? Então o átomo constitui uma unidade da matéria. Então quer dizer que se eu unir um átomo a outro, eu já não tenho mais um átomo, eu tenho um conjunto aí de átomos que a gente dá o nome de molécula. Então a partir da união entre dois átomos ou mais, você vai ter as moléculas. Então você pega, por exemplo, o hidrogênio que une com o oxigênio, você vai ter uma molécula de água, tá? Então, ok. Então, depois que você descobriu o que é uma molécula, agora vamos tentar passar para outro nível, que é a união de várias moléculas, que você vai então encontrar a formação de uma estrutura. Neste caso, uma organela, que é formada por moléculas. E essa organela, ela está presente na célula, certo? Então, toda célula possui algum tipo de organela, nem que seja uma. E aí você vai ver como uma estrutura que tem uma pequena função ali dentro daquela célula. Neste caso, eu desenhei para vocês uma mitocôndria, que tem função de produção de energia para essa célula, respiração celular, mas a gente encontra muitas outras, né? Organelas aí nas células que servem para a manutenção da célula. Por exemplo, você vai ter complexo Golgiense, que serve para secretar substâncias, né? E você também tem o retículo endoplasmático. Você vai ter várias outras organelas que possuem, sim, alguma função para manter essa célula viva. Ok, então passando para um nível maior, a gente encontra a própria célula, que ela é formada por essas organelas. Conjunto de organelas e algumas estruturas aí que formam essa célula. E veja, quando a gente chega em célula, você já começa a lembrar daquela definição, que célula é uma unidade básica, sim ou não? Funcional, né? É uma unidade funcional, funcional e estrutural. Sim, por quê? Porque ela tem funções, já muito diferente do átomo, né? Você tem funções aqui. E essas funções vão servir também para a produção de algumas estruturas. E por isso que ela tem esse nome aí, essa definição de unidade funcional, ok? Então, avançando nesse nível, vamos para o próximo nível. Vamos unir várias células. Então, eu vou pegar uma célula, vou unir com outra, então eu tenho várias células juntas. E esse conjunto de células, a gente já dá outro nome, a gente já passou de um nível. E aí a gente chama de tecido. Isso, tecido é a união de várias células. E você vai encontrar vários tecidos diferentes. Você vai encontrar um tecido epitelial, você vai encontrar os tecidos, né, conjuntivo e tudo mais, que são presentes no nosso corpo, além de outros tecidos que não estão do nosso corpo, como nas plantas. Isso, as plantas possuem tecidos, né? Tem parênquima, né? Lembra desses nomezinhos aí? Estão presentes nas plantas, até porque são seres vivos que são compostos por células, então eles precisam também apresentar tecidos. Beleza, então passando desse nível, você vai encontrar um conjunto de tecidos, você vai encontrar então um órgão, que é formado por tecidos que estão unidos, conjuntos de tecidos. Os órgãos são os seguintes, você pode ver coração, vamos lá, fígado, baço, vamos lá, várias estruturas, ok. Isso aí são os órgãos que são formados por tecidos. E nas plantas, raiz, folha, caule, isso aí são órgãos? Sim, as plantas possuem órgãos.
E esses são os órgãos das plantas, que por sua vez são formados por tecidos, tá? Xilema, floema e tal. E aí formam os órgãos. Então, pulando um pouquinho mais, vamos para o próximo nível. Sistema. Agora esse sistema aqui é formado pelo quê? Ora, bolas. Se você falou, tia, que tecido, um montão de tecido junto, forma um órgão, então quer dizer que um montão de órgãos junto vai formar o quê? Um sistema. É mais ou menos isso aí. Você vai ter órgãos que estão interligados, que apresentam uma função e que eles têm essa total ligação para essa função acontecer. E aí você tem um sistema. Neste caso, se eu coloquei um coração aqui, eu vou dizer que o sistema que será formado seria o sistema cardiovascular. Sim, e aí você tem alguns órgãos ligados a esse sistema cardiovascular. Ok? Daí a gente está passando bem próximo para completar um ser. Falta só um passo. O conjunto aí total de vários sistemas. Então, se eu tenho vários sistemas juntos, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema digestório, sistema endócrino, todos juntos, aí a gente vai conseguir formar um organismo totalmente organizado, cheio de sistemas, completinho. Aí você tem um ser. Pronto, a gente já parou aqui na definição formação de um ser vivo. Beleza. Só que agora a gente vai passar para um nível mais avançado, que seria o nível que se trata de ecologia. Ele vai mostrar como são as relações entre esses organismos e o meio. Então, vamos continuar essa caminhada até chegar aonde a gente quer. Então, sistemas formam organismos e os organismos formam uma população. A população é o conjunto de organismos. Então, esses organismos unidos aí numa mesma espécie, tá? Eu estou falando de mesma espécie em uma determinada região. Pronto. Isso é uma população. Mas se você agora passa para uma comunidade, o que seria isso? Quando a gente fala de comunidade, você já vai passar para outras populações que estão juntas aqui numa determinada região. Aí você já fala que é uma comunidade. Você tem espécies diferentes que convivem em um ambiente, uma região em comum. E aí você tem relações diferentes aí. E vai entrar várias relações que a gente estuda, né? Relações de competição, relações de mutualismo, comercialismo. Tudo isso a gente consegue encontrar em uma comunidade. Vamos agora passar para a próxima fase. Depois que nós temos uma relação entre espécies diferentes aí na mesma região, você vai passar para um ecossistema, que é quando você tem tanto espécies diferentes, como também uma relação com o meio. Como assim? Você tem uma região que apresenta clima diferente, você tem também os fatores vivos e os não vivos. É isso que eu quero dizer para vocês. Você tem fatores vivos e não vivos que vão influenciar aqui nesse convívio, nessa relação que esses seres vão ter. Claro que de espécies diferentes. Aqui a gente abriga um maior número, né, de espécies e uma relação muito mais ampla, porque você tem os fatores bióticos e os abióticos. Ok. E por fim, a chegada, a gente tem a biosfera, que nada mais é que o conjunto de todos os ecossistemas. Ecossistemas, posso até falar do aquático, né? Um ecossistema aquático, um ecossistema marinho, que você tem espécies que vivem ali no mar, certo? Você pega esse ecossistema e une com o ecossistema do Pantanal e une com ecossistemas da floresta, todos os ecossistemas unidos formando o planeta. E aí você tem a biosfera. E chegamos no nosso ponto, então, onde a gente queria, né? Isso aqui é a total definição de níveis de organização dos seres vivos. Eu espero que vocês tenham entendido. Guarda no coração de vocês, faz um resuminho também, da forma que vocês quiserem. Eu fiz desse jeito, mas vocês podem fazer
várias outras formas, né? Puxa a setinha pra lá, pra cá e fica bem bacana de compreender. Vou ficando por aqui, um beijo pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E dar aquela curtidinha. Até a próxima!